Olá pessoal, estreando nosso canalzinho aqui do YouTube, vamos fazer uma questão de mecânica, mais precisamente das leis de Newton, aplicação das leis de Newton, onde vamos ver um pouco de força elástica também e aplicação da força de atrito nesse conjunto bloco-mola. Vamos lá. A questão diz o seguinte: um bloco A de massa 6 kg está preso a um outro B de massa 4 kg por meio de uma mola ideal de constante elástica 800 Nm por metro. Os blocos estão apoiados sobre uma superfície horizontal e se movimentam devido à ação da força F horizontal de intensidade 60 N. Sendo o coeficiente de atrito cinético entre as superfícies em contato igual a 0,4, a distensão da mola é de aproximadamente, aí vai dar os valores aqui, né? E aí ele fornece um dado bem conhecido da gente, que é justamente a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, observe, primeiro lê interpretar direitinho. Fazendo a nossa interpretação, diz o seguinte, que tem esses dois blocos presos por essa mola, tem atrito entre a superfície e o contato, e alguém aplica uma força F aqui com o valor da força 60 N. E aí, o que ele está dizendo é o seguinte, veja, sendo o coeficiente de atrito cinético entre a superfície em contato igual a 0,4, a distensão da mola é de. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é justamente quem é a nossa incógnita. O que é que ele está querendo descobrir? Ele está querendo descobrir justamente o quanto essa mola vai esticar. Quando ele fala aqui, olha, a distensão da mola é de. Então vamos aos dados. Coloquei, já preparei aqui na próxima tela os dados para facilitar nosso caminho. Então olha só. Dados, a gravidade que ele já forneceu de forma bem explícita, a massa do bloco A 6 kg, a massa do bloco B 4 kg, e ele forneceu a constante elástica da mola 800 N. O que é essa constante elástica? Lembre o seguinte, as molas apresentam uma constante elástica. Que é isso? É uma propriedade que depende do que ela é feita. Como eu costumo dizer, se a mola for feita com propósito de amortecedor para um carro, ela tem um valor, uma constante elástica, que vai representar, por sua vez, a rigidez. Se for para, sei lá, um outro objetivo, uma mola de caderno, por exemplo, aquela molinha de caderno, tem uma outra constante elástica. Então, portanto, esse K aqui depende do material do que é feito. Ele forneceu aqui 800 N, tudo bem. E ele disse que essa força foi aplicada uma força F aqui de 60 N. E o atrito entre esses blocos aqui e a superfície, o coeficiente de atrito, perdão, é 0,4. Aí a gente vai recorrer a algumas equações que a gente já conhece, do tipo força resultante, massa vezes aceleração. Lembrando que a força e a aceleração são grandezas vetoriais. Não coloquei a setinha aqui para facilitar a minha escrita. O que é força elástica? Um outro tipo de força que existe aí é a força elástica, que tem mola, envolvendo elasticidade, tem força elástica no problema. Então a força elástica é o quê? O K, que é a constante elástica, a gente falou agora há pouquinho, que é 800 aqui fornecido, vezes esse X. O que é esse X? Esse X é a elongação da mola. O quanto ela esticou ou, se for o caso, fosse comprimindo, o quanto ela foi comprimida. É justamente a incógnita do problema aqui, quando ele fala, ó, o coeficiente de atrito cinético da superfície é 0,4, a distensão da mola é de. Então ele está perguntando justamente quem é esse X aqui, ó. É esse valorzinho que ele quer determinar. E também já coloquei aqui a equação da força de atrito, que é o que? O coeficiente de atrito, que é esse coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito é uma grandeza que depende de quem? Depende do contato. Das partes em contato, no caso aí do bloco e das superfícies, né? O coeficiente de atrito é um dado do problema que foi fornecido aí 0,4 vezes a normal. Então a normal é aquela força, existe a força peso para baixo, a normal forma aqui 90 graus com a superfície. Nesse caso específico, a força normal é igual ao peso. Por quê? Porque os blocos estão sobre um plano. Ó. O peso está para baixo. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para nos ajudar. Analisando, ó, para baixo temos a força peso e para cima, naturalmente, tem a força normal. Ok? Força normal. Nos dois blocos não vou colocar para não congestionar. E o peso a gente já sabe, massa vezes a gravidade, ok? Então, o peso do bloco A, 60 vezes 10, 6 vezes 10, perdão, 60 e assim por diante. Quando você tem esse tipo de problema, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar isolar os blocos para a gente analisar. Gente, essa força aqui é para ser vertical para baixo, que é o peso, viu? E essa aqui, se minha mão tivesse com essa motora melhor, seria
vertical para cima, mas tudo bem. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é aplicar a segunda lei de Newton. Colocamos aqui a segunda lei de Newton, força resultante, vamos lá, com calma, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Não vou colocar as setinhas dos vetores aqui para facilitar a minha escrita. E eu vou analisar esse primeiro bloco, olhar ele aqui, ó, tá certo? Só ele, e veja o seguinte. Gente, o que é que eu posso deduzir? Existe uma força para a direita, inclusive está explícita, essa força é F. A mola, por sua vez, puxa para trás, então existe uma força para trás. E também o atrito, gente, o atrito é uma força que sempre se opõe ao movimento. Então, se o movimento está para a direita, a força de atrito, logicamente, deve estar para a esquerda. Então, veja, temos nesse bloco, só olhando para ele, temos três forças. É diferente de zero. Caso temos mais, temos cinco, né? Temos peso e temos normal que se anula porque estão na vertical, enfim, não vai ter alteração na vertical. Mas para a direita temos a força F, certo? E aí, opondo-se a essa força F, vamos ter a força de atrito que se opõe ao movimento e a mola está puxando, naturalmente está puxando, já que tem um bloco atrás que está resistindo a esse movimento. Então, eu posso dizer o seguinte, que a força resultante vai ser o quê? F menos essas outras duas aqui. Então, vamos escrever para o bloco A. Estou analisando primeiro o bloco A. Então, vamos lá. F menos a força elástica da mola, certo? Menos a força de atrito do contato entre o bloco e o solo, isso igual a M, a massa de ar, viu, gente? Vezes a aceleração. Então, essa primeira situação que eu consigo visualizar. Eu posso já até começar a fornecer, a colocar os valores, mas vamos fazer o seguinte, vamos simplificar mais um pouco. F menos. Quem é a força elástica? Gente, força elástica está aqui, ela. Kx. Certo? Quem é a força de atrito? Coeficiente de atrito vezes a normal. Muito bem, isso igual a M vezes A. Já dá para a gente colocar os valores e começar a simplificar a coisa. Detalhe, repito, só o bloco A foi na análise, depois vamos fazer para o bloco B. Essa força é quanto? Esse F aqui é quanto? 60, não é isso? Essa escrita está ótima. Vamos lá. Quem é o K? O K é o 800. Eita, beleza de 8. 800 vezes x menos. Quem é o coeficiente de atrito? Olha aqui para os dados. Aqui, olha. 0,4. 0,4 vezes a normal. Gente, a normal para o bloco A, a normal, está aqui a força normal, ela é igual ao peso. E a gente já pode ganhar tempo. O peso é quem? A massa vezes a gravidade. Estou tratando de que bloco? A. Então, a massa de A, 6. A gravidade, 10. Isso vai dar 60. Ok. Eita, que 6 bonito. Vou tentar arrumar aqui. É complicado a mão livre, mas tudo bem. Vezes a massa de A. A massa de A, repito, é 6. Vezes o Azinho, que é a aceleração, que até então eu desconheço. Resolvendo isso aqui, vamos ter o que? 60 menos 800x menos 0,4 vezes 60, vamos ter 24 igual a 6A. Pessoal, resolvendo isso aqui, ó, 60 menos 24, esse e esse aqui, direto vamos, resultado, 36 menos 800x
isso vai ser igual a 6A. Pronto. O que eu posso fazer do bloco A é isso aqui. Vou guardar isso aqui que vai me ser muito útil mais na frente. Vou fazer o seguinte. Para o bloco A é o que eu podia fazer. Vou repetir o procedimento, analisar o bloco agora B. Vamos lá para o bloco B, veja só. O bloco B, existe uma força para a direita. Quem é que faz essa força para a direita, pessoal? Muito bem, é a mola. Então, essa força para a direita é a força elástica. E, naturalmente, o atrito faz uma força para onde? Isso, para a esquerda. Força de atrito. Pessoal, isolando esse aqui, esse último agora, o bloco B, vamos ver o seguinte. De novo, partindo, força resultante igual a massa vezes aceleração. Vamos lá. Quem é a força resultante aqui? Olha, o peso é normal, se anula, então a gente não vai olhar na vertical, só na horizontal, veja só. A força resultante vai ser o quê? A força elástica menos a força de atrito. Isso vai ser o nosso F resultante. Tudo isso igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Ótimo. Agora, força elástica, aquele mesmo raciocínio, né? Pode até colocar, olha, que essa força elástica vai ser o Kx, ó, olhando para cá, Kx. O K é 800. O X eu quero, não conheço, vou colocar logo direto aqui, 800x menos força de atrito é o coeficiente, olhando para cá, é o coeficiente de atrito, que é quanto? 0,4 vezes a força normal. Detalhe, coeficiente de atrito 0,4 vezes a normal, mas eu estou tratando de que bloco? Bloco B. Força normal, nesse caso, é igual ao peso, porque estão alinhadas, não é isso? Então, em outras palavras, 0,4 vezes o peso de B. Olha, o bloco B é 4. O peso é massa vezes gravidade. 4 vezes 10 dá, muito bem, 40. Vamos colocar aqui. Isso igual a massa de B, que é 4 vezes Azinho de aceleração. Só resolvendo isso aqui, vamos ter 800x, certo? Menos 4 vezes 40 dá 16. Isso igual a 4A. Ótimo. Fechou a segunda equação. Nossa incógnita é quem? É justamente esse x aqui, olha, que estamos procurando, que é esse aqui. Gente, temos duas equações. Essa primeira equação a gente não chamei atenção, mas vocês observaram que tem duas incógnitas, tem um x e tem o a, então não tenho como resolver. Então precisei montar uma outra equação. Agora sim, eu tenho duas equações para montar o sistema, né? Então eu posso escrever, vamos chamar essa aqui 1, essa aqui 2, eu posso escrever essa aqui, outra aqui embaixo. Vamos lá, vamos escrever essa aqui, olha. 800x menos 16 igual a 4A. Olha só que bonitinho. Pessoal, resolvendo isso, 800x cai aqui, 800x. Ficou o quê? Ficou 36, né? Ficou agora 36, cadê? 36 menos 16, olha, 20. E aqui, ó, 36 menos 16. E aqui ficou 6A mais 4A, vai dar 10A.
isso aqui é o 10A. Beleza? E aí, esse 10 passa dividindo, né? 20 igual a 10A, ou seja, A igual a 2, a unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Opa, esse quadrado aqui saiu bem torto. Vamos lá. Ok, então com esse resultado, basta eu aplicar em qualquer uma das duas equações e encontrar o x. Vamos usar essa aqui. Pode ser a primeira também, mas eu quero usar essa aqui. 800x igual a... Opa, perdão, era menos 16. Deixa eu buscar aqui uma borrachinha rapidinho. Borracha. Pronto. Voltando para a caneta, 800x menos 16 igual a 4 vezes A. Olha, 4 vezes A. Quem é A? 2. Então vamos logo direto. 8. Esses 8 é uma riqueza, né? 800x, o 16 passa para lá, fica 8 mais 16. 8 mais 16 vai dar 24. Portanto, o x é igual a 24 dividido para 800. X é igual a 0,03 ou x é igual a, isso é o que? 0,03 metros, já que é unidade, então todo sistema internacional, olha, veja, metro, newton por metro, enfim. Então o resultado apareceu em metro. Naturalmente, transformando isso aqui para centímetro, isso vai ser igual a 3 centímetros. Está aqui a nossa respostinha que procuramos desde o início do problema. Aqui está a resolução. Só voltando para a tela anterior, então a resposta é A. Ok? Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.